Amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias hoje, para a glória de Deus, no Evangelho de Lucas. Na abertura do culto foi lido esse capítulo de Lucas, capítulo 15, e vamos dar sequência a ele agora, né? Lucas, capítulo 15, para a glória de Jesus. Nós leremos a partir do versículo 11, para a glória de Deus. É um texto que eu já preguei aqui, já fiz um sermão em cima dele aqui já. Nós já aprendemos muito, mas é aquela questão, né? Toda vez que você para você ler as Sagradas Escrituras, você aprende muito mais a cada dia. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, até o 21, diz o seguinte, na versão, nova versão Almeida, a leitura, e depois nós mudamos para a NVI. E Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E a este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas que ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e voltar para casa e lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trate-me como dos seus trabalhadores. E arrumando, se foi para o seu pai. Lá no versículo 25, diz, ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa, ouvindo a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou, o que era aquilo? E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio seu filho, que sumiu com bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto, reviveu, e estava perdido, e foi achado. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te glorificamos no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor venha falar mais uma vez conosco por intermédio da sua santa palavra. Meu Deus, a palavra não é minha, ela é do Senhor. A igreja é do Senhor. A minha vida é tua. Tudo que é teu e te pertence é feito para a sua glória. Então, Pai, fique à vontade para fazer conforme o Senhor quer e para falar conforme o Senhor querer. Nós oramos essa noite, pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos, no nome do Senhor. Durante 7 quartas-feiras, durante 7 domingos, 7 semanas, estaremos aqui aprendendo, lendo, para compreender
como se tornar ou como viver um cristianismo que contagia. Eu já falei para vocês o porquê que nós estamos falando sobre contágio no primeiro sermão, falando que, da mesma forma que alguns tipos de doenças contagiam facilmente as pessoas, amém? Assim nós fomos criados por Deus para contagiar as pessoas com o Evangelho. No primeiro sermão, nós aprendemos que para nos tornar um cristão contagiante, nós precisamos exercer impacto contagiante. Amados, e eu não vou voltar a pregar sobre o impacto, mas você percebeu que nós somos chamados para fazer diferença. Você percebeu que nós somos chamados para sermos percebidos. Você aprendeu que fomos chamados para, aonde chegarmos, de fato, exercermos influência para a glória de Jesus. Na mensagem de hoje, nós vamos aprender, com base no texto de Lucas, gratidão, que não apenas o Senhor nos chamou para causar impacto, o Senhor nos chamou para que tenhamos um coração capaz de contagiar. E você vai perceber que isso não é tão fácil como se parece. No livro de Provérbios, capítulo 15, por exemplo, nos versos 12 a 15, Salomão diz: o escarnecedor não ama aquele que repreende. Não gosta de pessoas que chamam a atenção dele. Esse é escarnecedor. E nem se chegará aos sábios. Na versão NVI. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de astúcias. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Quando nós lemos esses versos, nós estamos percebendo que Salomão, no mínimo, está falando que o coração do sábio aprende e aceita a disciplina, aceita a correção, aceita quando ele é direcionado. Segundo Salomão, o coração do sábio, ele permite com que você alegre-se, mesmo em meio à circunstância. Porque todos os dias nós temos motivo para ficar tristes e aborrecidos. Mas quando o nosso coração está em Deus, nós estamos dispostos a celebrar, mesmo nos dias mais desafiadores. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra coração, o conceito de coração, sempre vai ser evocado, porque é dele que procede os desígnios da vida. O próprio Jesus disse isso, o próprio Salomão vai dizer isso. Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio. É por isso que talvez muitos não conseguem evangelizar, porque o coração não está cheio de desejo, de paixão pelas pessoas. Talvez é necessário voltarmos um pouco e analisarmos como está o nosso coração. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 10, nós vamos perceber que Jesus nessa palavra ele diz: eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Senhor, ele se alegra quando nós reconhecemos os nossos pecados. O Senhor se alegra quando nós buscamos a face dele em arrependimento. E isso só é possível quando nós verdadeiramente entregamos o nosso coração ao Senhor. Como Wagner disse aqui no início, todas as pessoas importam. Todas as pessoas são importantes para Deus. E Jesus morreu para que essas pessoas pudessem ter a oportunidade de serem salvas, de experimentar a maravilhosa graça e do amor de Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer que porque somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que pudéssemos praticá-las. Então, querido, você foi projetado por Deus para viver aquilo que nós pregamos. Você foi projetado para Deus, para ter um coração transformado, regenerado por Deus,
Mas isso não será fácil acontecer, porque eu sempre disse aqui para os irmãos uma coisa. Olha aqui, não adianta ter semente boa. Você acha que essa semente aqui é ruim? Sim ou não? Não, ela não é ruim, é a palavra de Deus. Qual é a qualidade do seu coração? É um coração que está cheio de pedra, cheio de espinho? Porque se essa semente cair nesse coração não vai dar certo. Mas a semente quando cai em terra boa, é um coração que está pronto, um coração que tem desejo de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz que esse coração, que é terra boa, a semente vai prosperar. Mas eu tenho dito aqui na igreja uma coisa: não basta ter semente boa, não basta ter terra boa, se o ambiente, se o clima não for bom. Você já me ouviu falar isso aqui. Não adianta você plantar e já deixar lá a planta em condições terríveis, um sol escaldante, se você não rega, se não molha, não dá certo. O próprio Tiago diz que o agricultor planta a semente e fica com o coração com a expectativa da chuva de Deus. Então o que é necessário para a gente compreender? Que para que nós tenhamos um coração que contagie as pessoas, nós temos que preocupar com a semente. E se tem uma coisa que nós temos feito aqui constantemente, toda segunda, toda quarta, todo domingo, agora nas células, é plantar semente boa, que é a palavra de Deus. Há um esforço intencional para sermos fiéis o máximo às Sagradas Escrituras. Essa é a minha responsabilidade como pastor dessa igreja, de trazer alimento que seja um alimento verde, pastos verdejantes. Essa é a minha responsabilidade. Eu espero em Deus que esteja cumprindo ela como Ele quer que eu a cumpra. A responsabilidade é plantar a semente, mas a sua responsabilidade, meu irmão, você que está aqui me ouvindo, você que está em casa me ouvindo, é preparar o seu coração. Eu não tenho condição de trabalhar o seu coração. É você o responsável. Não adianta chegar e falar: eu não recebi de Deus hoje. A pergunta é se você se preparou para receber. Ninguém chega jogando semente em terra que está cheio de mato, cheio de capim, ervas daninhas. Primeiro ele limpa a terra, ele aduba a terra, ele prepara para depois vir a semente. Eu lanço a semente, mas quem prepara o coração, o seu coração, é você. Jejuando e orando, se preparando para estar aqui. Vindo para cá para prestar um culto, e não apenas para fazer uma programação de domingo à noite. Quem está me entendendo, diga amém. No texto que nós acabamos de ler, é uma história conhecida, mas você sabe que em Lucas capítulo 15 nós temos 3 parábolas que Jesus conta especificamente para os fariseus que estavam ali ouvindo. Ele conta a parábola da ovelha. E nessa parábola Jesus enfatiza a importância de buscar aquele que se perdeu. Na parábola da moeda, da dracma perdida, Jesus está falando para nós sobre a importância de procurar, exatamente, e de se festejar. Porque a Bíblia diz que quando a mulher encontra, ela festeja, ela vibra de alegria com as suas amigas. Mas a parábola do filho pródigo, você não vai ver o pastor indo atrás e nem procurando em casa. O pai está aguardando o retorno do filho, um coração em arrependimento, um coração que entende a burrada que fez e que agora precisa voltar para se redimir diante do pai. E o pai então está aguardando, e quando esta pessoa cai em si, toma consciência da burrada que fez, o pai está de braços abertos para receber. E nessa parábola a gente vai aprender muita coisa hoje, que eu espero que você saia daqui edificado, e que muito mais do que sair edificado, querido, falando: uau, eu fui abençoado. Muito mais do que isso, você saia daqui com a intenção de pô-la em prática. Para que nós tenhamos um coração contagiante, é necessário que nós construamos um ambiente propício para isso. E eu quero convidar você a abrir no versículo 11 e 12, e vamos ver a primeira condição necessária para que tenhamos um coração contagiante. No versículo 11 e 12 diz o seguinte: e Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Amado, o que nós olhamos aqui? Olhamos um filho que pede o pai. A gente já sabe o contexto, sabe que ele não teria esse direito de pedir, mas ele pede o pai a parte da herança e ele vai embora. Nesse momento o pai poderia dizer o seguinte: eu não vou dar, porque não está na hora de repartir herança, não morri ainda. Eu não vou dar porque você está sendo irresponsável. Eu não vou dar porque você está querendo se desviar. Eu não vou dar porque você está querendo esbanjar de qualquer jeito. O pai poderia falar um monte de coisa. Mas imediatamente o verso 12 diz que o pai dá livremente. O pai não questiona, só entrega. E aqui eu aprendo o primeiro ponto desse ambiente que é necessário construir para que tenhamos um coração contagiante. Para que estejamos, nós precisamos ter um ambiente de amor e liberdade. Eu fui criado num ambiente evangélico onde havia muitas restrições. Não pode isso, não pode aquilo. Viver o evangelho era muito mais uma lista de não pode. E aí eu me lembro, eu até comentei, eu acho que foi na célula, não sei, eu comentei em algum lugar, que antes a gente era tão focado em não poder, que a gente fazia uma lista de não pode até daquilo que a Bíblia permitia. Vou dar exemplo. Quantas irmãs estão de calça hoje? Mas irmãos mais velhos vão saber que para uma mulher usar calça, gente, foi muita luta para colocar na cabeça dos líderes que isso não era pecado, mas fazia parte da lista do não pode. Assistir televisão já fez parte da lista de não pode. Não podia assistir. E tantas coisas, maquiagem, as irmãs estão aí todas lindas, né? Todas emperequetadas, mas uma vez já aconteceu disso não poder. A pergunta é, deixou de ser pecado ou a lista do não pode que estava excessiva? É uma pergunta para se refletir. O que o Pai está nos mostrando aqui, para que você permaneça na igreja, a gente não deve querer criar uma cerca para impedir você de sair. Talvez os irmãos já me ouviram falar assim: se não concorda com a palavra, com o ensino, eu não estou aqui para te segurar. Aí pode parecer maldade da minha parte, ou expulsando, e não é. Mas isso é entender que você tem a liberdade de buscar a Deus aqui conosco, ou em qualquer outra igreja que verdadeiramente é cristocêntrica e bíblica. Eu não estou aqui para prender ninguém, porque a maior prova do amor é a liberdade, não é a prisão. E eu posso provar isso em inúmeros textos da Bíblia Sagrada, mas tem uma história linda que você já sabe. Quando Deus criou o Jardim do Éden, Deus plantou 2 árvores. Olha comigo em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. O texto diz que o Senhor coloca a árvore lá e chega para Adão. Eu disse ontem no encontro de casais que a ordem foi dada a Adão, não é isso? Então Deus falou ao homem, a Adão: coma livremente de qualquer árvore do jardim, você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Quando você olha para esse versículo, você poderia falar assim: uau, Deus aí está proibindo, Deus está criando uma cerca. Mas não, querido. A cerca mesmo Ele criou no capítulo seguinte, lá no capítulo 3, versículo 23 e no versículo 24. Que é quando Adão peca, Adão errou, pisou lá no Giló. E depois que Deus puniu os dois, Deus os expulsou do jardim, Deus os mandou embora do jardim. E além de mandá-los embora do jardim, colocou lá no versículo 24, os querubins lá. Colocou lá anjos, com a espada flamejante, para impedi-los de voltar. Eles não poderiam voltar mais para o jardim. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Seja sincero. Se Deus mandou o querubim, 2 querubins, para guardar o jardim do Éden, a porta lá com a espada, vem aqui, se você entrar, você morre. Se tentar vir, vai morrer. Por que Deus
Por que ele não pegou esses querubins e mandou antes lá para guardar a árvore do fruto do conhecimento? Já que depois ele construiu uma cerca, por que ele não construiu a cerca antes do pecado? E a cerca aqui é uma metáfora para representar os dois querubins que estavam protegendo o jardim. Não protegeu o jardim? Porque Deus não protegeu a árvore antes. Assim evitaria Eva, diabiúda, encostar lá. Por que Deus fez isso? É porque no reino de Deus existe um ambiente chamado liberdade. Sabe, os maiores ditadores do mundo, ele nos aprisiona com a justificativa dizendo que está fazendo o melhor para nós. Um exemplo básico na pandemia, onde muita gente foi proibido de fazer as coisas básicas, dizendo que era o melhor para nós, e a gente sabe que não era bem por aí. Existiam outras intenções, e assim, o mundo todo. Lá na China, é proibido ter acesso livre à internet. Países comunistas é proibido ter acesso à Bíblia Sagrada. Por quê? É o melhor para vocês, que nós decidimos que é o melhor. Não, Deus não impôs em momento algum o que ele achava melhor. Ele simplesmente, querido, orientou. Se você trilhar por esse caminho, a consequência é morte, mas eu não vou te impedir de ir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, mas você vai ter a liberdade de entender se quer andar por esse caminho ou se você não quer. É importante a gente entender esse princípio. O que o pai está nos ensinando é: filho, tudo bem, é isso que você quer, não foi isso que eu te ensinei, mas você quer ir por esse caminho. Quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres ficam nessa expectativa? Porque não, aquilo, quanto mais você proíbe as coisas, mais vontade de fazer dá. Por isso que é muito melhor, é muito mais fácil educar e ensinar do que propriamente só restringir. Eu não estou dizendo que não deve ter regras, eu não estou dizendo que não deve ter princípios e acordos, mas eu estou dizendo que no ambiente em que há um coração contagiante, é um ambiente onde há liberdade e há amor. Você acha que o pai não ficou com o coração sangrando em ver seu filho indo para uma situação que ele tinha certeza que ia ser problema? Irmão, quantos jovens, quantos homens e mulheres a gente aconselha, fala, e aí você percebe que a pessoa vai lá e faz o oposto, e você só fica aqui: meu Deus, vai dar errado, Jesus, a gente fica com o coração na mão. Aí pá, deu errado. Aí quando a pessoa vem, sabe qual é a vontade de falar o quê? Bem que te falei. Mas isso não é amor. O pai não fala bem que eu te falei para o filho. O pai apenas recebe. Porque tem pessoas que precisam passar por suas próprias experiências, infelizmente. Se ela não passar, ela não vai aprender. Então, para a gente ter um coração contagiante, em primeiro ponto, nós precisamos construir nessa igreja um ambiente de liberdade e um ambiente de amor. A liberdade de você entender o Evangelho e de querer viver o que o Senhor tem para essa igreja, sem que eu imponha isso a você. Eu gostaria muito, muito mesmo que todo mundo lesse o livro. Eu gostaria muito que todo mundo estivesse engajado na campanha. Eu gostaria muito que todo mundo vivesse o que Deus está gerando em nós. Porque eu sei que o que Deus está fazendo é tremendo. E o caminho que nós estamos trilhando é um caminho de sucesso para a glória do Pai. Mas infelizmente eu sei que nem todos vão fazer. Por quê? Porque não querem simplesmente. Porque não é a prioridade. Não é o que eles sonham para a vida. E eu vou fazer o quê? Simplesmente ser grato a Deus por aqueles que querem. Por isso eu quero te fazer parte. Que eu vou dar. Venha fazer parte por aqueles que querem. Mas o ambiente necessário para construir um coração que contagie, além de ser um ambiente de amor e um ambiente de liberdade. Vamos lá no versículo 22. Existe um outro momento, uma outra coisa importante. O texto diz: mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga o melhor da roupa, melhor roupa, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Como eu disse, o pai não falou assim:
Bem que eu te falei, você quebrou a cara, seu tonto. Pelo contrário, o pai nem espera o rapaz justificar a sua mancada. O rapaz lá onde estava, no chiqueiro, cria. Você já fez isso, com certeza você já fez isso. Quando fulano chegar, eu vou falar isso. Ou quando eu chegar lá, eu vou falar isso. E quando você chega, você não fala nada, vou botar aquilo que você pensou. Eu imagino que você já tenha passado por isso. O rapaz falou isso. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou falar sim, pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor. Eu não sou digno. Mas se você observar, o pai nem espera o menino falar. Muito pelo contrário. Abraça. E imediatamente disse: olha, tragam aí a melhor roupa. Não é qualquer roupa, não é aquela roupa que está morfada. Não, eu quero a melhor roupa. Eu quero que vocês tragam um anel que simboliza a aliança familiar. E eu quero que vamos fazer uma festa. Vamos nos alegrar? E aqui eu aprendo uma segunda coisa fantástica, e você com certeza já deve perceber, que para que tenhamos corações contagiantes, a nossa igreja, as nossas vidas, nós como pessoas precisamos ter um ambiente, ambiente da manifestação da graça. Diga, graça. O que é graça para você? Talvez você responda para mim: pastor Patrick, graça é um favor imerecido. Virou até uma frase rápida e muito boa de se guardar. Mas tem muita gente que não sabe o que é graça. Ou tem, às vezes, um conceito parcial do que é graça. E não entende verdadeiramente a profundidade do que é agir com graça. Outros pensam que a graça, é apenas um ato de Deus com o homem. Isto é, só Deus pode manifestar graça. Mas quem pensa que é só Deus que manifesta graça, está enganado. Porque a graça de Deus para com os homens é algo transcendental e fantástico. Mas Deus disse para nós manifestarmos também graça com as pessoas. Mateus capítulo 18 tem um exemplo fantástico sobre isso. Mateus capítulo 18, verso 32 ao 35, nesses 3 versos, conta-se a história de um homem que recebeu um perdão fantástico de uma dívida que devia para o rei. Era uma dívida impagável. Ele não conseguia, ele fez o cálculo e foi chamado, falou: olha, você deve aqui R$1 milhão. E ele falou: Senhor, não dá para eu, não tenho condição, eu não consigo pagar. E o rei então se compadeceu dele e falou: rapaz, eu sei que você não vai, nem que se você me dá a sua vida, você tinha condição de pagar essa dívida. Então eu vou fazer o seguinte: já que você não tem condição de pagar, ó aqui, ó, tá vendo? Estou rasgando e eu estou te perdoando. O camarada vibra, fica feliz, está saindo do palácio. E quando ele está andando pela rua, ele encontra uma outra pessoa que não estava devendo ele 1 milhão, mas estava devendo ele uns 100 conto. Só que esse camarada que estava devendo 100 conto não tinha condição de pagar também. E ele falou: me perdoa, eu estou ganhando mal para colocar o dentro de casa e tal, me perdoa. Olha, espera um pouquinho, eu vou pagar vocês. Quem está comigo? Eu vou pagar. Só que o texto diz que esse homem que recebeu perdão do rei disse: não vou perdoar coisa nenhuma. Muito pelo contrário, guardas, prenda esse homem, porque ele vai ter que me pagar. As pessoas viram a atitude desse homem e chegou para o rei e falou: rei, sabe aquele camarada que só perdoou ele 1 milhão? Ele não quis perdoar 100 conto, o rapaz estava devendo ele. E o rei ficou enfesado. Olha bem no versículo 32 ao 35 de Mateus 18. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. E irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. O que nós aprendemos nesse texto? É que quando nós falamos que tem que ter um ambiente de graça,
um ambiente de favor, não está falando apenas da graça de Deus a nós, mas está falando da graça que eu libero para o outro. Pessoas que nós achamos que não é digno do nosso perdão, não é digno do nosso amor, não, pessoas que nós achamos que essa não, a gente já arriscou da lista de relacionamentos, e eu entender que eu fui alvo da graça do Pai, e a mesma graça que eu recebi, é a graça que eu devo dar. A graça de Deus. E eu amo a Bíblia Sagrada, por quê? Porque a Bíblia Sagrada tem exemplos claros para a nossa vida, e nós temos dois exemplos fantásticos. Porque, irmãos, a graça de Deus não apenas libera perdão. Repita comigo. A graça não é apenas liberar perdão. A graça produz restauração. Entenda isso. A graça não foi só Deus perdoar. A graça é Deus nos perdoar e ainda nos restaurar. Quem está comigo? José. Gênesis capítulo 51. Capítulo 50, verso 18. Os irmãos de José acham que vão morrer, porque o pai agora morreu, e achavam que José só estava conversando com eles e cuidando deles porque o pai estava vivo. Mas agora o pai morre, e eles ficam roendo a unha, e agora José vai nos detonar, porque ele não fez nada, porque papai estava vivo, Jacó estava vivo. Mas Jacó morre, e os irmãos de José então vêm, se prostram diante de José, e diz: aqui estamos, seus escravos. Não foi isso que o filho pródigo falou? Não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como seus trabalhadores. O que os irmãos de José estão falando? Nós não somos dignos de falar de que somos irmãos seu, porque o que nós fizemos com vocês foi muita trairagem, mas pelo menos como seu escravo. Faz sentido? Mas olha o que José responde, é fantástico isso. José disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo. O que eu vou fazer? Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e falou amavelmente. Você pode adorar Jesus por isso? Aleluia. O que acontece nesse texto é que José não apenas trouxe perdão, mas José trouxe uma restauração. José está dizendo: eu não apenas estou perdoando vocês. José poderia falar: estou perdoando vocês, mas você vai lá para a terra de Gaza, para a terra lá, a cidade lá que nós escolhemos, e vocês ficam lá, não quero papo com vocês não. Mas José falando: não, relaxa, cara, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Mas ainda nós temos outro exemplo de Jesus. Jesus também nos dá um outro exemplo. Paulo vai citar sobre isso, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 19. Olha o que o texto diz. Tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio e nos deu o ministério. E olha que fantástico. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não leva, agora, irmão, olha que coisa tremenda. Não levando em conta e nos a mensagem. Percebe? O que é graça? Graça é liberar perdão. Graça é restaurar a pessoa. Graça é reconciliar. Está aí. E a graça é reconstruir a confiança. Pegou? Porque Deus aqui não está apenas reconciliando. Deus não está apenas reconciliando o homem a Ele. Deus está reconciliando. Agora, eu reconciliei vocês e agora eu vou confiar. Deus confiou em nós a mensagem mais importante do universo. Não é isso que está escrito? E nos confiou a mensagem da reconciliação. Vocês pecaram contra mim. Então não vai ser vocês os responsáveis para pregar, para as pessoas reconciliar. Eu vou mandar os anjos, porque vocês me traíram uma vez, pode me trair de novo. Não! Deus os reconciliou a Ele e falou: eu confio, estou confiando a vocês. Tem muita gente que entende graça apenas como perdão, mas não é. Repita comigo: graça é perdão, reconciliação, restauração
e confiar novamente. Você pode aplaudir Jesus por isso? Será que você pode manifestar graça às pessoas? Você precisa compreender, querido, que se você foi alvo da graça, você precisa liberar graça às pessoas. O que esse pai do filho pródigo está ensinando? Ele está ensinando que, cara, ele falhou, ele deu mancada. E realmente, eu não sei nem quantas vezes aquele rapaz já tinha feito besteira com o pai. A Bíblia não relata o futuro, o passado. Mas o fato é que quando esse camarada volta, o pai não lançou na cara dele os seus pecados. Inclusive o próprio Deus não fez isso conosco. Olha o que o texto diz: não levando em conta o pecado dos homens. Deus não falou assim: você era uma prostituta, tá? Mas agora eu estou te perdoando. Não. Você era um maconheiro, um idólatra. E agora, não, Deus não fez isso. Ele não levou em conta. Ele apenas nos reconciliou. Será que é necessário você colocar isso mais em prática? Para que nós tenhamos um coração contagiante, é necessário termos um ambiente onde a graça de Deus e a graça dos homens. Lembra que Jesus, como que Jesus cresceu? A Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e em graça também diante dos homens. Então você tem que liberar, meu irmão. Você é portador da graça, então libere graça para a glória de Jesus. Faz sentido para você? Mas o texto nos fala de uma terceira coisa que é importante ter para que nós tenhamos um coração contagiante. No versículo 24 de Lucas 15, 24, o texto diz: pois este meu filho estava e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar por causa disso. Amado, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quais são os relacionamentos que você foi perdendo no decorrer da sua história? Sabe, tem coisas que vai acontecer na nossa vida e infelizmente a gente, em vez de ir aumentando a gente tem aprendido aqui na igreja, inclusive está até ali, lá no quadro, relacionamento. O evangelho é relacionamento, irmão. É relacionamento entre homens e Deus e o relacionamento entre homens e perdidos. Se você vai olhar para Jesus, você vai perceber que Jesus, quando ele veio à terra, ele nutriu, ele viveu relacionamento intenso com aquelas pessoas que ninguém queria relacionar com ela. Você aprendeu isso quando nós falamos de Levi. Os pecadores lá, uau, como ele come com pecadores, e Jesus estava lá no meio deles. Só que às vezes nós vamos quebrando o relacionamento com as pessoas porque as pessoas pecaram contra nós. Pecou contra mim, deu mancada comigo, falhou comigo, acabou, riscou da agenda, não quero mais contato. Inclusive o Cláudio Duarte fala até isso, né? Você é obrigado a amar todo mundo, mas não é obrigado a conviver com todo mundo. Tem coerência, eu entendo o que o Cláudio aí, o contexto dele, mas eu entendo muito mais o contexto das Sagradas Escrituras, que o perdão gera reconciliação, o perdão gera restauração. Não adianta. Se não há restauração, se não há reconciliação, não há verdadeiramente a ação da graça nesta situação. Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 2. Olha bem o que o texto diz. 2, versículo 1 e 2. Quem está comigo, diga glórias a Jesus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Lá no versículo 4 e no versículo 5, Paulo continua dizendo: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e nas nossas transgressões. Mortos em nossas transgressões, pela graça sois salvos. Paulo está dizendo, gente, vocês não percebem uma coisa? Nós estávamos mortos diante de Deus, em nossas transgressões. Nós estávamos já como defuntos. Isto é, Deus já tinha cancelado a gente na agenda dele, já tinha excluído nosso contato do seu WhatsApp, da sua agenda.
não tinha mais contato com Deus. Ele estava brigado com a gente. O que Paulo está dizendo? Lá no versículos iniciais que nós lemos 1 e 2. Nós estávamos, essa era a nossa cena. Ei, você que está aqui hoje, essa era a sua cena diante de Deus. Meu irmão, não tinha jeito, você ia passar a eternidade no inferno. Se você ainda não se converteu a Jesus, esse ainda está sendo o seu caminho. Mas ainda quando nós estávamos lá na perdição, cancelados por Deus, porque é isso que o povo está falando, é a palavra, né? Cancelamento. Quando fala o que eu não gosto, quando faz o que eu não quero, quando faz alguma coisa, as pessoas cancelam lá na mídia social, não é isso? Os mais jovens vão entender. Então nós estávamos cancelados com Deus, não tinha nenhuma comunhão. Mas aí Deus por graça, essa graça que você tem que manifestar para as pessoas, esta graça te alcançou. E aí você morto no paletó de madeira espiritual, Cristo te reviveu, te resgatou. E sabe o que acontece aqui? Qual é o aprendizado que eu trago desse texto de Lucas? Quando o pai dele fala assim: este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Vem cá. Isso nos mostra que existem muitas pessoas que estão mortas para você. Muitas pessoas que você já cancelou da sua vida, que é necessário e carece da sua graça e do seu perdão e de ser revivificado. E é por isso que eu falei que não é fácil. Quando eu estava escrevendo esse texto, o Senhor me colocou uma palavra: aquele que tem um coração contagiante não olha as pessoas pela gravidade dos pecados que cometeram, mas sim pelo tamanho da graça que eles precisam. Faz sentido? Se você tem um coração contagiante, não olhe as pessoas pelo tamanho do pecado que cometeram, a gravidade, e tal. Olha pelo tamanho da graça que eles precisam. Porque quanto maior foi o erro contra você, maior o perdão que você precisa liberar, maior a graça que você precisa dar. Não existe dia melhor para falar disso, querido, senão no dia da Santa Ceia. Porque aqui está a maior prova de que os seus pecados foram perdoados na cruz. E é por isso que, se eu quero ter um coração contagiante, eu vou acrescentar mais uma palavra na nossa lista de graça. Eu já falei para você que graça aqui é reconciliação, é perdão, é restauração. Mas graça também, querido, é amor e misericórdia. Será que a sua listazinha de graça, do conteúdo graça, é completa com as pessoas? Ou será que a graça que você libera para as pessoas é uma graça mediana, que mais te beneficia do que restaura? O pai poderia falar assim: tudo bem, muito bom, você reconheceu que errou? Beleza, então tá certo, vai lá. Você pode pegar suas coisas e colocar lá no quartinho dos empregados. Hoje, como você chegou de viagem, está cansado, pode descansar. Tem comida lá, as meninas vão te servir. Aí amanhã você começa a trabalhar. Já que você já perdeu todos os seus direitos aqui de casa, você não tem mais nada. Então amanhã cedo, 7 horas, tá bom? Você começa a trabalhar. Seu salário vai ser X, e o nosso compromisso vai ser isso. Faça a sua parte, eu faço a minha. Tá ótimo? Era isso que o rapaz estava esperando. Mas quem tem graça para dar, faz muito mais do que se espera. Porque foi isso que Deus fez para nós. Ele fez mais do que nós precisávamos, mais do que nós queríamos e mais do que nós estávamos esperando. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Faz sentido para você, querido? Mas para que nós tenhamos um coração contagiante, o texto de Lucas nos mostra uma quarta verdade que o ambiente precisa ter. Capítulo 15, versículo 25 ao 29. Existe uma outra coisa. Enquanto isso, o filho mais velho estava lá no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança.
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta, são e salvo. Mas aí, meu irmão, o que vai acontecer? O texto continua dizendo: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor, ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Agora, esse seu filho volta lá do cabaré, gasta tudo que te levou, um prostituta, e o senhor faz o quê? Um churrasco. Só mata um novilho gordo para ele. Não dá para entender. Está errado. Eu não aceito. Quais são os sentimentos presentes no coração desse rapaz? Ira, indignação, sentimento de injustiça e revolta. Ok? Ira, sentimento de injustiça, revolta e indignação. Você poderia talvez até listar mais aí. Eu listei aqui 4. E talvez você é do time que fala: eu concordo com o rapaz. Talvez, por mais que você não queira admitir verbalmente, lá no seu coração você fala assim: esse camarada está certo. Se nós não entendêssemos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, se muitos não conhecessem o desfecho da história, poderia falar assim: não, mas ele está certo, porque, olha bem, o camarada foi lá, gastou tudo no cabaré, e volta, e ainda vem com essa cara de santinho, de santinho pau oco, falando que nada, ele está aí é porque ele perdeu tudo e não tem mais nada. Querido, se você ao menos nunca pensou nisso, glória a Deus, viu? Eu quero chegar nesse nível de santidade sua, porque eu já pensei. No mínimo eu já cheguei e falei: mas realmente não faz sentido. E pior, por muito tempo eu achei que o filho pródigo era apenas o rapaz que havia se desviado, por muito tempo. Mas não. O filho pródigo não é apenas o que saiu da casa do pai. Esse camarada estava tão perdido quanto o rapaz que tinha saído. O que Jesus está querendo mostrar é que existem gente que se perde saindo da igreja. Vai para o mundo e vai lá para a festa, vai lá fazer o que ele quer, beber, farriar, e beleza. Mas semelhante como ele, existem muitos dentro da igreja que está tão perdido quanto o que saiu. Porque no coração do filho pródigo, o coração do filho pródigo que está voltando, tem arrependimento, tem tristeza. No coração do filho pródigo tem um desejo de mudança, porque ele quebrou a cara. Mas no coração do filho pródigo que estava na casa do pai, tem ira, indignação, revolta. E amado, esse rapaz estava tão precisando de uma restauração quanto o que voltou. Por isso, para que nós tenhamos um coração contagiante em 4 lugares, você precisa de um ambiente que te confronta. Repita comigo: um ambiente, ambiente de confronto. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que amar não é falar nada, é ver a pessoa fazendo as coisas erradas, ou no mínimo não tendo. E assim, eu falei isso, foi no primeiro sermão, né? Deixando para trás, não, sermão da semana passada, né? Deixando para trás. Eu falei que uma das coisas que a gente tem que deixar para trás é a passividade diante do pecado. Você lembra, né? Eu preguei aqui na parte 2 do sermão. E às vezes a gente confunde amar com passividade com o pecado. O pai amou o filho novo que estava saindo para a rebeldia a ponto de dar ele a liberdade dele pecar. Você quer pecar? Vai.
Mas o pai também está amando o filho mais velho, a ponto de ouvir toda essa indignação e tentar resgatar ainda o filho. Porque aí, olha lá nos versículos anteriores, o texto diz que o filho não quis entrar. Olha bem, o filho pródigo que foi embora, o pai não foi atrás. Mas nesse texto diz que quando o filho pródigo que estava dentro de casa não quis entrar na festa, o pai saiu da festa e veio procurá-lo. Veio procurá-lo. Está aí no versículo, e o filho mais velho, cadê, voltou? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando aproximou, então chamou dos seus servos, e lhe respondeu, aí saiu e voltou. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Você percebe que o pai não insistiu com o menino que estava saindo lá Ele não insistiu, só deu a parte. Mas esse aqui ele está insistindo. Esse aqui ele está falando, filhão, tu está comigo aqui, cara. É hora de você mudar a sua mente. Eu sei que você trabalha para mim. Eu sei que você está sempre por alto. Eu sei que você é alguém importante para mim. Mas você ainda está resistente ao que Deus está fazendo aqui. Percebe o que Deus está fazendo? Deus está restaurando o seu irmão. O pai insiste para que o filho mais velho mudasse a mentalidade. O pai insiste para que o filho mais velho pudesse abrir o coração. O pai insiste para que o filho mais velho abandonasse a ira, abandonasse a indignação, abandonasse a revolta, abandonasse o sentimento de injustiça. O pai insiste. E talvez o pai tenha insistido com muitos aqui. Abra o coração. Se permita ser pastoreado, se permita ser cuidado, se permita ser tratado. Mas o texto termina, e você já sabe que o filho não cede à insistência do pai. Sabe por que não cede? Porque o pai poderia trazer a verdade para ele. Mas quem poderia abrir o coração para essa verdade era somente o filho mais velho. O pai não tinha esse poder. O pai ficou batendo na porta. Filho, vem, filho, vem, filho, vem. Mas o filho simplesmente se trancou. Não, deixa eu com minha revolta aqui mesmo. Deixa eu com minha indignação. Deixa eu com minha ira. Deixa eu com meu, sei lá, com meus desconfortos emocionais. Deixa aqui, eu não quero abrir mão disso. Então, o texto vai terminar dizendo que o filho que voltou entrou na festa, mas o filho que estava lá com o pai a vida toda não entrou na festa. Porque um desses abriu o coração para permitir ser mudado, moldado e transformado, enquanto o outro não. Eu quero te falar que não é o que você faz nessa igreja, não são os seus dons, os seus dotes, não é o trabalho que você desenvolve, não é o ministério que você executa, é o quanto o seu coração está aberto para aceitar as mudanças que Deus quer fazer na sua vida. É o quanto o seu coração está aberto para querer crescer. É o quanto o seu coração está aberto para perceber o que Deus está gerando, o que Deus está fazendo, ao quanto Ele está insistindo e batendo. É o seu coração. E eu te aconselho no nome de Jesus. Se permita abrir seu coração. Se permita ser moldado, se permita ser transformado, se permita ser cheio, porque, querido, isso só você pode fazer. Não adianta pregações, não adianta a insistência do pai, não adianta a insistência do pastor, não adianta a insistência do líder, se não houver no seu coração uma iniciativa. Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta eu entrarei e farei uma festa. Quantos querem que Deus faça uma festa aí no seu coração? Abra ele agora e glorifica Jesus. Deus falou através do profeta Ezequias, eis que te tirarei um coração de pedra e te darei um coração de carne. Mas estava uma condição. Você quer que Jesus faça isso? É por isso que eu termino no versículo 31 de Lucas, falando a quinta condição para que tenhamos um ambiente, para que tenhamos um coração impactante. E disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu,
Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A volta, não, fulano ficou crente, não voltou para a igreja. Uns celebram e outros criticam, voltou para a igreja porque é com interesse. Voltou para a igreja, não gente, o que o pai está falando, filho? Não julga o coração e a intenção não, apenas se alegre. Alegre o retorno, celebre, faça festa. E sabe o que eu aprendo nesse verso aqui também? É que para que tenhamos um coração contagiante, precisamos ter um ambiente de discipulado. Uma pessoa que não é discipulada, querido, infelizmente, ela não desenvolve tudo o que deveria desenvolver. Eu falei sobre nanismo espiritual aqui alguns dias atrás. Tem pessoas que não avançam e não crescem, ou tem pessoas que pararam, estagnaram na vida espiritual, porque simplesmente ignoram o processo do discipulado. O discipulado trabalha duas frentes. E o primeiro dela é o confronto. É no discipulado que as nossas arestas, né, são aparadas. Sabe? Sabe como quando se encontra um diamante, uma pedra preciosa, lá fora, ela vem bruta, ela tem um valor imenso, mas ela vem bruta, e ela precisa ser trabalhada até que ela encontre brilho. O ouro não é encontrado na natureza bonito como a gente vê aí, é pálido, é fosco, é um amarelo meio engemado de ovo, uma coisa esquisita, mas ele só recebe o brilho depois de ser tratado. E quem nos trata é o discipulado. Todo mundo fala assim, Jesus escolheu 12 apóstolos, homens que ninguém escolheria. É claro. Quem já jogou futebol aí quando era criança? Quem já fez time? Quem já escolheu um time? Lá na escola. Vamos dividir o time? Tenho certeza que você não escolheria os pernas de pau. Você ia nos melhores. Eu acho que era por isso que eu era sempre o último a ser escolhido. Eu acho que era por isso. Eu sempre sobrava para ser goleiro. Nós temos essa tendência de escolher os melhores. Deus não faz isso. Ele escolhe todos que queiram aceitar o seu propósito, mesmo que isso seja desafiador. Observe comigo, irmãos, olha as condições desses apóstolos. Veja que bicho bruto. Lucas capítulo 9, verso 52 ao versículo 56. Jesus estava indo para uma cidade. Geralmente Jesus, antes de chegar em uma cidade, Jesus mandava alguns emissários, alguns discípulos que não faziam parte dos 12, alguns à frente, para preparar a cidade, encontrar as pessoas, o lugar que ele ia comer, ia dormir, quem ia preparar comida. Porque você tem que entender, gente, Jesus comia. Jesus precisava de um lugar para defecar. Jesus precisava de um lugar para tomar banho. Jesus precisava dessas coisas básicas que todo mundo precisa. Eram 12 marmanjos que estavam com ele, fora as mulheres. Então era uma caravana. Então ele mandava as pessoas à frente para encontrar o lugar, quem queria aceitar, para ir então Jesus já ir ao destino. Por isso, como eu falei aqui no evangelismo intencional, gente, manda o contato, manda o nome para a gente. Gente, isso não é aleatório, irmão. É seguir o exemplo de Jesus, porque deu certo com Jesus, vai dar certo com a gente também. Só que quando o mensageiro foi, todo empolgado, eu vou preparar. O que o povo fez? O povo não quis. O povo não quis receber Jesus lá. Aqui não. Esse bando de crente vai tudo para lá. O povo dali não recebeu. E quando o povo não recebe, o que acontece no versículo 54? Ao verem os discípulos Tiago e João, perguntaram ao Senhor: queres que façamos fogo cair do céu e destruir? Eles não querem receber, nós vamos pedir a Deus para queimar essa cidade. Esse é um povo ruim. Como que não recebe Jesus na casa? Como que não recebe Jesus na cidade? Esse povo é um bando de mala. Não, bom, Jesus, manda fogo. Manda. Tem hora que a gente não é assim, queridos. O povo não presta, não. Já foi na igreja 1000 vezes. Tem hora que a gente está torcendo.
Os discípulos não eram diferentes de nós, não. Mas aí, quando você está com esse pensamento, mas você tem um discipulador, quem está comigo? Quando você tem alguém que te orienta, olha o que vai acontecer. Jesus voltando, fez o quê? Fez o quê? Isso é confronto. Isso é Jesus aparando as arestas. E diz: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Gente, eu não vim aqui para poder colocar fogo na fogueira. Não, eles já estão super. Eu vim aqui para salvá-los. Então, se eles estão nos rejeitando, ok, respeite, vamos para outra cidade. E Jesus foi. Simples assim. Simples assim. Tem hora que nós temos esse coração muito dessa revolta do Pedrão. Tem um outro texto na Bíblia. Deixa eu abrir aqui meu esboço. Está fechando hoje. Agora lá no Lucas 9, Marcos 9, verso 38 a 40. Tem um outro texto que eu acho interessante citar. Está lá um homem expulsando o demônio. Sai, capeta! Aí, um dos discípulos, né, João, viu o homem expulsando o demônio. Aí João para assim: esse homem não é da nossa igreja, não. Ele não anda com a gente, não. Como que está expulsando o demônio em nome de Jesus? Ó, rapaz, para com isso aí. Não é para você fazer isso, não. Não é para expulsar. O texto diz que eles falam para Jesus isso. Vimos um homem expulsando demônio e nós impedimos ele. Procuramos impedi-lo. Não deixamos, porque ele não era dos nossos. O que Jesus responde? Não impeça, gente. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo após. O que vocês estão fazendo? Quem não é contra nós, no versículo 40, quem não é contra nós, é por nós. A nosso favor. Então, se ele está fazendo, se está andando com a gente ou não, não importa, está fazendo a obra. É por isso, meu irmão, que a gente precisa parar com essa besteira. Não é da renovada, não está fazendo a obra de Deus. Primeiro, tem que analisar se é uma igreja bíblica. Tem um monte de picareta espalhado pelo mundo todo. Se ensina a palavra. Porque se é bíblico, se está vivendo o evangelho, é ao nosso favor, querido. Nós não somos concorrentes. Nós somos parceiros nessa jornada. E Jesus está ensinando para eles, meu filho, nós não somos concorrentes. Estamos juntos. Então entende o que o pai do rapaz está falando? Menino de Deus, essa mágoa, essa dor, essa ira no seu coração, essas coisas que você está sentindo aí, não é de Deus não, meu filho. Desfaça disso e vamos para a festa. Meu irmão, tem gente aqui, tem gente que perde a festa, vai perder a festa no céu, porque não quis viver no ambiente que os perdidos que se arrependeram estão. É por isso que Jesus disse que os primeiros serão os últimos, e os últimos, os primeiros. Ele disse isso, porque tem muitos de nós que pensamos que tem, mas não temos. Enquanto uns que não têm nada vão se arrepender e vão sentar à mesa nos primeiros lugares. Então quero concluir, irmãos, em nome de Jesus, dizendo para nós, para você, nós estamos numa campanha de evangelismo. A paixão contagiante, o cristão contagiante, é algo voltado para o evangelismo. E eu quero perguntar, você só fala de evangelismo? Você só acha que quem tem que evangelizar é a liderança? Não, a igreja não evangeliza. O povo não vai estar evangelizando. Eu quero falar como está o ambiente do seu coração. O coração dos filhos estavam meio que perdidos aí. Mas teve um coração que trouxe amor e liberdade. Teve um coração que trouxe graça e restituição. Houve um coração que trouxe ressurreição e vida. Teve um coração que trouxe confronto, mas trouxe tratamento. E teve um coração que soube discipular, aparar as arestas. Essa é a natureza do seu coração? Hoje? Porque se ainda não for, Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem, para que você se torne e que você busque ter. Porque é esse um coração que Deus requer que nós tenhamos. É esse o coração que vai contagiar as pessoas.
não um coração oposto a isso. Você pode orar comigo no nome de Jesus? Pode orar? E se você ainda não tem esse coração desse pai, eu quero te convidar a ter. Eu quero te convidar a falar: Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui meu coração. Deus, quantos filhos pródigos estão perdidos, sem participar da festa, sem ter comunhão, por quê? Porque simplesmente eu estou para o lado de fora, eu não quero, eu não aceito, mas me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que nós tenhamos mais um coração como o coração deste Pai. Pai, no nome de Jesus nós oramos, Senhor. Meu Deus, e em arrependimento, como pastor dessa igreja, Senhor, eu clamo ao Senhor, pedindo: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia desses irmãos que aqui congregam, Senhor. Porque é esse o coração que nós queremos ter. É esse o coração, ó Pai, de amor e de liberdade, esse coração de graça, é esse coração, ó Pai amado, que produz a ressurreição, vida, é esse coração que traz restituição, é esse coração que discipula, que confronta, sim, Deus, que bate de frente em amor, para que as pessoas se tornem semelhantes ao Senhor a cada dia. Meu Deus, ajuda-nos nesse processo que é tão difícil, Senhor. Mas não é impossível, porque o Senhor tem nos dado esta graça. E a graça que recebemos, nós queremos dar às pessoas. A graça que fomos, ó Deus amado, alvos dela, queremos compartilhar com aqueles que infelizmente tropeçaram, falharam, mancaram. Deus, que nessa noite o perdão do Senhor nos alcance, mas também que o nosso perdão, a nossa graça, a nossa restituição, o nosso amor, a nossa misericórdia alcance aqueles que nos ofenderam. Que não sejamos apenas, Senhor, atores, ó Deus, ou igual um papagaio que apenas repete, mas que verdadeiramente tenhamos a consciência do que foi ministrado aqui hoje. E que o nosso coração de fato comece a contagiar as pessoas pelo impacto do sal e de ser luz, mas também por ter um coração que contagia, porque esse coração foi transformado, esse coração foi regenerado, esse coração agora é de carne e não é mais de pedra, como diz o livro de Ezequiel. É um coração moldável, é um coração transformado pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, é o que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.